Há algo a acontecer contigo neste momento que a maior parte das pessoas à tua volta não consegue ver, e o mais perturbador é que tu próprio ainda não tens palavras para o descrever. Não estou a falar de uma fase, não estou a falar de estresse ou de cansaço acumulado. Estou a falar de uma mudança real, silenciosa, que se move por baixo de tudo como uma corrente subterrânea que não faz barulho, mas que arrasta tudo consigo. Não escolhe país, não escolhe idade, não escolhe o tipo de vida que levaste até agora. Move-se através de tudo isso como se essas coisas não existissem. E aqui está a parte que me fascina genuinamente. Existem sinais, sinais concretos, precisos, que mostram que já fazes parte disto. Não que vás fazer parte, que já fazes. E esses sinais não aparecem de forma dramática, não chegam com aviso. Aparecem no meio de uma tarde normal, numa conversa banal, num momento em que estavas apenas a fazer qualquer coisa rotineira, e de repente há uma sensação estranha, como se algo tivesse mudado de sítio dentro de ti, sem pedires licença. O que me intriga mais nisto tudo é o seguinte: a maior parte das pessoas que está a passar por isto descreve exatamente a mesma coisa, não os mesmos eventos, não as mesmas circunstâncias, mas a mesma textura interior, essa espécie de película fina entre ti e o mundo que antes não conseguias nomear e que agora começa a tornar-se visível. E uma vez que começas a ver isso, não há forma de o desfazer. É como quando percebes que um padrão existe numa imagem que olhaste 1000 vezes sem o notar. De repente está lá, nítido, e perguntas-te como é que nunca o tinhas visto? O que vou partilhar aqui não é teoria, não é algo que li algures e decidi repetir. É algo que reconheci primeiro em mim, depois comecei a identificar nas pessoas à minha volta, e depois percebi que era muito mais amplo do que qualquer coisa pessoal. E o ponto de partida, o primeiro sinal, começa muito antes do que imaginas. Começa na infância. Ou talvez ainda antes disso. Se isto está a ressoar em ti, fica. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como olhas para coisas que pensavas já ter compreendido. Se este conteúdo está a fazer sentido para ti, subscreve o canal e deixa um gosto. Ajuda muito mais do que parece e permite-me continuar a trazer este tipo de reflexões. Deixa-me recuar. Não para a semana passada, não para o ano passado, para muito antes. Havia em mim desde muito cedo uma qualidade de atenção diferente. Não era inteligência, não era sensibilidade no sentido em que essa palavra é normalmente usada. Era algo mais parecido com um ângulo ligeiramente diferente de onde eu observava as coisas, como se todos estivessem a ver o mesmo filme e eu estivesse a ver o filme e ao mesmo tempo a ver a sala, as reações das pessoas, a luz a entrar pela fresta da janela, os detalhes que não faziam parte da história, mas que estavam todos ali. Lembro-me de estar em situações completamente normais, jantares de família, recreios de escola, conversas de fim de tarde com pessoas de quem gostava genuinamente e sentir uma espécie de distância interior que não era frieza nem desinteresse. Era mais como observar de 1 centímetro de recuo, presente, mas não completamente dissolvido no momento. Durante muito tempo interpretei isso como um problema meu, como se houvesse uma camada de ligação que toda a gente tinha e que em mim estava mal calibrada. Via os outros a rir de forma espontânea, a mergulhar nas conversas sem aquele resíduo de consciência que eu carregava sempre, e pensava que o que me faltava era a capacidade de simplesmente estar sem analisar. Aprendi a compensar isso. Aprendi a usar o humor no momento certo, a fazer as perguntas que fazem as pessoas sentirem que estão a ser ouvidas, a adaptar o meu ritmo ao ritmo do grupo. Funcionava. Do exterior, a maior parte das pessoas não via nada de diferente, mas havia sempre aquele milímetro de espaço entre o que eu mostrava e o que estava a acontecer por dentro. O que nunca percebi, durante todos esses anos, é que esse espaço não era uma falha. Era precisamente o que me permitia ver o que os outros não viam. Era a distância necessária para perceber padrões antes de eles se completarem, para sentir a direção de uma situação antes de haver informação suficiente para a confirmar. Não era um defeito de ligação. Era uma forma diferente de estar conectado.
E só agora, depois de anos a tentar encaixar numa frequência que nunca foi a minha, é que essa distinção se tornou completamente clara. E a questão que fica no ar é esta: se durante tanto tempo interpretaste o teu modo de funcionar como algo a corrigir, o que muda quando perceberes que era exatamente isso que te tornava diferente desde o início? O erro que cometi durante anos foi tão simples que ainda hoje me surpreende não ter visto antes. Tentei consertar algo que nunca estava partido. Esse milímetro de espaço que mencionei, essa distância interior que carregava em todo o lado, passei uma quantidade enorme de energia a tentar eliminá-la, como se fosse uma interferência num sinal que precisava de ser limpo. Consultei pessoas, li coisas, experimentei maneiras diferentes de estar nos grupos, de participar nas conversas, de me dissolver mais completamente nos momentos. E funcionava, durante algum tempo. Conseguia sentir que estava mais dentro das coisas, mais fundido com o ritmo à minha volta. Mas havia sempre um momento, normalmente tarde da noite, quando o silêncio voltava, em que eu regressava ao mesmo sítio interior, como se o espaço simplesmente esperasse que o barulho acabasse para voltar a ocupar o seu lugar. E eu acordava no dia seguinte com a mesma textura, a mesma película fina entre mim e o mundo, e pensava que não tinha conseguido, que tinha falhado outra vez em ser como toda a gente parecia ser sem esforço. O que ninguém me disse, e que agora parece tão óbvio que dói um pouco, é que o problema nunca estava no espaço. O problema estava no que eu tinha construído à volta dele. Tinha passado anos a tentar pertencer a dinâmicas, a grupos, a versões de mim próprio que exigiam que esse espaço não existisse. E a tensão que sentia não era o espaço a causar problemas. Era o espaço a resistir a ser apagado. Há uma diferença enorme entre sentires que não encaixas e perceberes que estás num lugar onde nunca devias ter tentado encaixar. A primeira é uma dor que te faz questionar quem és. A segunda é uma clareza que te mostra onde estiveste a desperdiçar energia. E durante muito tempo confundi as duas completamente. Lembro-me de uma tarde específica. Estava numa reunião de trabalho, uma daquelas reuniões longas com demasiada gente a dizer demasiado pouco, e olhei à minha volta e tive uma sensação muito precisa. Não era tédio, não era arrogância, era algo mais parecido com reconhecimento. Via cada pessoa ali a jogar o seu papel com uma dedicação genuína, a investir energia real em coisas que eu já não conseguia sentir como importantes. E percebi que não havia nada de errado com elas, e que também não havia nada de errado comigo. Simplesmente não estávamos a olhar para o mesmo horizonte. Esse foi o momento em que a narrativa mudou. Não foi dramático, não houve nenhuma revelação com luz e som. Foi apenas uma tarde cinzenta, o cheiro a café frio no ar da sala, o zumbido suave do ar-condicionado e uma frase que se formou por si dentro de mim, sem que eu a tivesse pedido. Não é um defeito, nunca foi. E com essa frase veio uma pergunta que ainda hoje me parece a mais importante que alguma vez me fiz. Se não era um defeito, o que era então? Quando a mudança começa a ganhar peso real dentro de ti, a primeira coisa que sentes não é alívio. É algo muito mais parecido com o chão a ceder ligeiramente sob os pés. Não acontece de uma vez. Acontece em camadas. Primeiro é uma conversa que corre bem por fora, mas que sentes completamente oca por dentro. Depois é um plano que faz todo o sentido no papel, mas que já não te pertence de nenhuma forma reconhecível. Depois é um ambiente inteiro, um conjunto de pessoas, uma rotina que construíste com cuidado ao longo de anos, que de repente sente como um casaco que alguém deixou em tua casa e que nunca foi teu. E o que ninguém te prepara para isto é que se parece exatamente com perda, com algo a ser retirado, com estabilidade a ser substituída por uma espécie de névoa suave mas persistente que não consegues dissipar por mais que tentes. Houve uma semana, não me esqueço da sensação física daqueles dias em que acordei todas as manhãs com um peso no peito que não tinha causa identificável. Não tinha acontecido nada de grave. A vida estava tecnicamente bem, mas havia qualquer coisa que rangia, como uma porta com a dobradiça fora de sítio que não fecha completamente nem abre completamente,
e esse som interior seguia-me de manhã à noite. O que me confundia mais era precisamente isso, a ausência de um motivo claro. Quando há um motivo, quando algo corre mal de forma identificável, há um lugar onde pousar a dificuldade. Mas quando a sensação não tem endereço, quando não consegues apontar para nada concreto e dizer é aqui que dói, começas a questionar a própria percepção. Começas a pensar que talvez sejas tu o problema, outra vez, sempre tu. Mas havia um detalhe que não encaixava nessa explicação. As coisas que rangeavam não eram coisas novas, eram coisas antigas. Eram acordos que tinha feito comigo próprio há muito tempo. Versões de mim que tinha aceitado porque era mais simples do que resistir. Papéis que tinha assumido porque alguém precisava que os assumisse e eu estava lá. E a sensação não era de algo a partir, era de algo a revelar o que sempre tinha sido. Uma estrutura que nunca tinha sido sólida e que só agora, com esta nova luz interior, se tornava completamente transparente. E foi aí que percebi algo que mudou tudo. Aquela névoa, aquele peso matinal, aquele ranger constante, não eram sintomas de algo a correr mal. Eram o som exato de uma ilusão a perder a força. E esse som, por mais desconfortável que seja, é o único que antecede algo verdadeiramente real. A pessoa com quem partilhei mais anos da minha vida olhou para mim uma noite e disse uma coisa que ainda hoje ressoa com uma clareza desconfortável. Disse que eu estava presente, mas que parecia estar sempre a olhar para outro sítio. Não disse com raiva. Disse com uma tristeza tranquila que era muito pior do que raiva. E eu não soube o que responder porque sabia que era verdade, e ao mesmo tempo não conseguia explicar para onde era esse outro sítio porque eu próprio não sabia. O que acontece a certas relações durante este processo não é o que a maioria das pessoas espera. Não há um momento de ruptura, não há uma discussão que resolve tudo ou que parte tudo de uma vez. O que há é algo muito mais subtil e por isso muito mais difícil de lidar. As relações começam a pedir uma versão de ti que já não existe da mesma forma. Havia um grupo de pessoas com quem passava tempo regularmente, jantares ao fim de semana, conversas que seguiam sempre os mesmos caminhos, piadas com as mesmas referências, uma espécie de coreografia social que todos conhecíamos tão bem que já não precisávamos de pensar nela. E durante muito tempo isso era reconfortante. Havia qualquer coisa de seguro naquele ritmo, naquela previsibilidade morna. Mas a partir de determinado ponto, e não consigo identificar um momento exato porque foi mesmo gradual como água a aquecer muito devagar, comecei a sentir aqueles jantares de uma forma diferente. O barulho das conversas que antes me envolvia começou a soar como estática. O cheiro familiar daquelas cozinhas, o vinho aberto em cima da mesa, as mesmas histórias contadas com os mesmos gestos, tudo aquilo que antes era conforto passou a ser uma espécie de pressão suave, mas constante no peito. Não eram más pessoas, eram pessoas genuínas, com vidas reais e preocupações reais. Mas havia um acordo implícito naquele grupo, um acordo que nunca tinha sido dito em voz alta, mas que todos cumpriam, o acordo de não ir fundo, de manter tudo na superfície onde era seguro e agradável e sem atrito. E eu tinha cumprido esse acordo durante anos sem sequer ter percebido que era um acordo. O momento em que percebi que já não conseguia cumpri-lo foi numa noite de inverno, chuva grossa a bater na janela, e alguém disse uma frase sobre um assunto que me importava genuinamente, e toda a gente riu e passou à frente, e eu fiquei ali com aquela frase presa algures entre o estômago e a garganta, sem conseguir deixá-la ir e sem conseguir puxá-la para a conversa, porque sabia exatamente o que ia acontecer se o fizesse. Iam ouvir as palavras e não iam receber o que estava por baixo delas. E essa certeza foi mais pesada do que o silêncio que escolhi. O que ninguém explica sobre esta fase é que a solidão mais difícil não é a de estar sozinho. É a de estar rodeado de pessoas com quem tens história e afeto genuíno e sentir que a conversa que precisas de ter não existe naquele espaço. Isso é um tipo de isolamento muito mais fino
e muito mais cortante. E os objetivos, as metas, os planos que tinha construído com tanto cuidado ao longo de anos, sofreram o mesmo processo. Não colapsaram. Simplesmente foram ficando cada vez mais transparentes, até que conseguia ver através deles, e o que estava do outro lado era vazio. Não o vazio assustador de não ter nada. O vazio neutro de perceber que aquilo nunca tinha sido verdadeiramente meu. Tinha sido o que fazia sentido dada a pessoa que eu julgava que era. E agora essa pessoa estava a mudar, e os objetivos ficaram para trás como roupa de uma estação que já passou. Quando tudo isto começa a acumular, quando as relações pesam diferente e os objetivos perdem substância, e os ambientes que antes eram conforto se tornam estranhos, há uma tentação enorme de interpretar o processo como colapso. E percebo completamente por que é que isso acontece. Porque de fora parece exatamente colapso. E de dentro também se parece, pelo menos no início. A sensação de que o chão está a ceder, que os pontos de referência estão a desaparecer, que ficaste sem o mapa que usavas para te orientar. Mas há um detalhe que muda tudo quando o consegues ver. E eu só o consegui ver porque num momento de silêncio muito particular, era de manhã cedo, luz cinzenta a entrar pela janela. O mundo ainda quieto lá fora. Me sentei com aquela sensação, em vez de fugir dela. Em vez de a tentar resolver ou explicar ou substituir por outra coisa, fiquei ali com ela. E dentro desse silêncio percebi algo que não esperava. O que estava a ceder não era o chão real. Era uma camada que eu tinha confundido com o chão. Era tudo aquilo que tinha assumido como estrutura sólida, mas que na verdade era apenas o que tinha sido conveniente assumir. Os papéis que tinha aceite, os acordos que nunca tinha questionado, as versões de mim que tinha mantido porque simplificavam as interações com o mundo. Nada disso era eu. Era uma construção funcional que tinha servido o seu propósito durante muito tempo e que agora estava simplesmente a tornar-se transparente. E aqui está o que me fascina nisto. Uma construção que se torna transparente não está a partir. Está a revelar o que sempre esteve por baixo. E o que estava por baixo, essa parte que nunca tinha precisado de construção porque era simplesmente o que existia antes de tudo o resto, essa parte estava intacta. Estava ali, sólida, quieta, à espera que eu parasse de tentar salvar o que se estava a dissolver para me sentar finalmente sobre o que nunca tinha precisado de ser salvo. O colapso que eu temia era na verdade uma limpeza. E quando isso ficou claro, a névoa dos dias anteriores não desapareceu de imediato, mas mudou de qualidade. Passou de algo que me sufocava para algo que simplesmente estava a passar. Como nuvens baixas numa manhã de outono que não anunciam tempestade, anunciam apenas que o dia ainda está a decidir o que quer ser. E o que vem depois dessa limpeza é algo que não estava nos planos e que muda completamente a forma como começas a navegar o mundo. Há um momento em que percebes que o teu corpo sabia coisas que a tua cabeça ainda estava a tentar negar, e esse momento muda completamente a relação que tens contigo próprio. Depois daquela manhã cinzenta que descrevi, depois de perceber que o que se dissolvia não era o chão, mas apenas a camada falsa por cima dele, começou a acontecer algo que não estava nos planos e que a princípio não soube como interpretar. O meu primeiro instinto, aquela voz interior que aparece antes de qualquer análise, começou a ser consistentemente certo de uma forma que já não conseguia ignorar. Não estou a falar de grandes decisões de vida. Estou a falar de coisas pequenas e precisas que foram acontecendo ao longo de semanas. Há um colega de trabalho, o Gonçalo, com quem tinha uma relação profissional cordial, mas que nunca me tinha gerado nenhuma desconfiança particular. Um dia, sem motivo nenhum que conseguisse identificar, senti uma resistência física quando ele me propôs um projeto em conjunto. Não havia nada de errado com a proposta em papel. Era razoável, estava bem estruturada, fazia sentido para ambos, mas havia qualquer coisa no ar daquela conversa, qualquer coisa no ritmo das suas palavras, que me fez dizer que precisava de pensar. Ele ficou surpreendido. Eu próprio fiquei surpreendido comigo. 3 semanas depois, soube por outras pessoas que o projeto tinha dimensões que não me tinham sido apresentadas
e que me teriam colocado numa posição muito complicada. Não houve nenhuma traição dramática, nenhum esquema elaborado. Simplesmente havia informação que não me tinha sido dada e que teria mudado completamente a minha decisão se a tivesse tido desde o início. O meu instinto tinha visto isso antes de haver qualquer facto concreto para analisar. Fiquei a pensar naquilo durante dias. Tentei racionalizar. Tentei encontrar uma explicação lógica para como é que tinha sentido algo que não havia ainda nenhuma evidência para sentir. Não encontrei. E essa incapacidade de encontrar uma explicação satisfatória foi o início de algo importante. Havia mais. Uma amiga próxima, a Beatriz, atravessava uma fase difícil que ela não estava a partilhar abertamente. Ninguém no grupo sabia. Ela mantinha o mesmo humor de sempre, a mesma presença, os mesmos gestos. Mas numa tarde em que estávamos apenas as duas numa esplanada, sol fraco de fim de tarde, o barulho suave do trânsito ao fundo, eu soube. Não porque ela disse algo diferente, soube pelo espaço entre as palavras, pela forma como seus olhos se fixavam num ponto ligeiramente afastado quando havia uma pausa na conversa. Perguntei diretamente e ela ficou em silêncio durante alguns segundos e depois contou tudo. Disse-me que não sabia como eu tinha percebido. Eu também não sabia explicar. Mas a verdade é que sentia as coisas com uma nitidez diferente, como se uma camada de interferência tivesse sido removida e o sinal chegasse mais limpo do que antes. Isto foi acontecendo com uma regularidade que deixou de poder ser chamada de coincidência. Decisões que não faziam sentido no papel, mas que levavam exatamente onde precisava de ir. Situações que evitava sem conseguir justificar e que depois se revelavam exatamente tão problemáticas como tinha sentido. Uma orientação interior que operava a uma velocidade e a uma profundidade que o raciocínio consciente simplesmente não alcançava. E aqui estava o problema. Porque eu era alguém que tinha sempre confiado muito na análise. No peso dos factos, na lógica dos argumentos, na segurança de poder justificar cada passo com informação concreta. E agora havia algo a funcionar dentro de mim que não pedia licença à lógica e que se revelava mais preciso do que ela, com uma frequência desconfortável. A questão que isso levantou foi esta: se durante toda a minha vida tinha usado principalmente uma ferramenta para navegar o mundo, e agora havia outra ferramenta a mostrar-se igualmente válida, em domínios onde a primeira não chegava, o que é que isso dizia sobre tudo o que tinha decidido usando apenas metade do que tinha disponível? Essa pergunta ficou no ar durante algum tempo, e a resposta que foi chegando foi muito mais complexa do que esperava. O que percebi, e não de uma vez, mas aos poucos, como quem monta um puzzle sem ter a imagem na caixa, é que a intuição não é o oposto da lógica. Não é mística, não é irracional, não é algo reservado a um tipo especial de pessoa. É percepção a operar a uma velocidade que a consciência ainda não acompanhou. Pensa nisto da seguinte forma: quando aprendes a conduzir, cada movimento é consciente e deliberado. Verificas os espelhos, calculas a distância, decides quando travar. É lento e requer atenção total. Anos depois, conduzis sem pensar na maior parte dos movimentos. O teu sistema integrou o conhecimento a um nível que já não precisa de passar pela análise consciente para cada microdecisão. Não chamas a isso mística, chamas a isso competência integrada. A intuição funciona da mesma forma, mas num domínio muito mais vasto. É o resultado de anos de observação de padrões humanos, de situações, de dinâmicas, de consequências. Tudo isso fica armazenado de uma forma que não é verbal, não é linear, não é acessível pelo pensamento direto, mas está lá. E quando uma situação nova chega, esse arquivo imenso de experiência processada compara e reconhece e envia um sinal antes de a análise consciente ter terminado de formular a primeira frase. O que tinha mudado em mim não era que tinha desenvolvido um novo poder. Era que o ruído tinha diminuído o suficiente para que esse sinal chegasse claro. E quando o sinal chega claro, começas a perceber que esteve sempre a transmitir. Simplesmente havia demasiada interferência para o ouvir. E uma vez que percebes isso,
Começas a questionar uma coisa muito específica sobre a forma como tens tomado as decisões mais importantes da tua vida. E essa questão é mais incômoda do que parece à primeira vista. Há uma pergunta que nunca pensei que me fosse fazer e que, quando chegou, mudou completamente o que eu entendia por ambição. A pergunta foi esta: para quê? Não no sentido filosófico vago de para que é que existimos. No sentido muito concreto e imediato de olhar para os objetivos que perseguia com mais energia e perguntar: para quê exatamente? Para quem? E descobrir que a resposta honesta era muito menos confortável do que a resposta que tinha ensaiado. Depois de perceber que a intuição estava a operar com uma precisão que a análise não alcançava, comecei naturalmente a aplicar essa mesma atenção a outras áreas. E uma das primeiras coisas que essa atenção mais limpa revelou foi o mecanismo por baixo das minhas ambições. Não o conteúdo das ambições em si, mas o combustível que as alimentava. Havia um colega mais velho, o Diogo, que era genuinamente admirado na área em que trabalhávamos. Não pelo cargo, não pelo dinheiro, mas pela forma como as pessoas falavam dele quando não estava presente. Havia uma qualidade de respeito nas referências a ele que eu nunca tinha visto associada a estatuto ou posição. Era algo diferente, mais quieto, mais sólido. Durante anos olhei para isso e pensei que queria o mesmo. Mas quando comecei a examinar com mais honestidade o que realmente me movia, percebi algo incômodo. Não queria o que o Diogo tinha. Queria que as pessoas me vissem da forma que o viam a ele. E isso é uma diferença enorme. Um é sobre ser algo, o outro é sobre parecer algo. E eu tinha confundido os dois durante tempo suficiente para construir uma parte significativa das minhas escolhas sobre essa confusão. O reconhecimento social tinha um peso em mim que eu nunca tinha examinado de frente. Não de forma patológica, não de forma que fosse óbvio para quem me conhecia, mas estava lá como uma estrutura invisível por baixo de muitas decisões. O projeto que aceitei porque era visível, não porque era o mais interessante. A conversa que prolonguei porque me posicionava bem, não porque estava genuinamente presente nela. A versão de mim que apresentava em determinados contextos, polida, confiante, calibrada para o que achava que o espaço pedia. E o mais estranho é que isto não é único, é quase universal. O problema não é querer ser reconhecido. Isso é humano e compreensível. O problema é quando esse querer se torna o motor principal sem que percebas que é isso que está a acontecer. Porque quando o motor é externo, quando depende da validação de outros para funcionar, nunca chegas a lado nenhum de forma definitiva. Cada chegada é apenas o início da ansiedade pela próxima. Havia um momento específico que me tornou impossível continuar a ignorar isto. Tinha conseguido algo que tinha perseguido durante bastante tempo, algo que no papel representava exatamente o tipo de reconhecimento que inconscientemente buscava. E a sensação que tive foi de alívio, não de alegria, não de satisfação profunda, de alívio, como quem paga uma dívida. E passadas algumas horas o alívio desapareceu e ficou um espaço vazio, onde deveria estar a recompensa. Fiquei sentado com esse vazio durante algum tempo. Havia a luz da tarde a entrar oblíqua pela janela, o som distante de um cão a ladrar lá fora, e eu com aquela sensação estranha de ter chegado a um destino e perceber que o destino não tinha o que eu pensava que tinha. E nesse silêncio algo mudou, não de forma dramática, mas como uma chave que roda muito devagar, mas que eventualmente abre a fechadura. O que estava do outro lado dessa fechadura era uma versão da ambição que não precisava de plateia para existir. E isso era ao mesmo tempo mais simples e muito mais exigente do que tudo o que tinha perseguido até então. O mundo à minha volta não mudou nada. Absolutamente nada. As mesmas conversas, as mesmas dinâmicas, as mesmas mecânicas de influência que sempre existiram continuavam a funcionar com a mesma eficiência de sempre. E foi precisamente isso que me surpreendeu. Quando se fala deste tipo de transformação interior, há sempre uma tentação de imaginar que o mundo exterior também muda de alguma forma, que as coisas ficam mais simples, que as pressões diminuem, que de repente a vida se torna mais leve de forma visível. Não é isso que acontece.
O que acontece é algo muito mais específico e, por isso, muito mais real. Comecei a ver os mecanismos, não de forma abstracta, não como conceito, mas de forma concreta e imediata no meio das situações do dia a dia. Via como a urgência era fabricada em certas conversas, como determinadas perguntas eram formuladas de forma a puxar uma resposta específica, como certos ambientes eram desenhados para criar uma sensação de necessidade que não existia antes de entrar neles. Havia uma situação recorrente que começou a tornar-se muito clara. Reuniões onde a pressão do tempo era usada sistematicamente para encurtar o espaço de reflexão. Não era conspirativo. Não havia nenhuma intenção maliciosa, necessariamente. Era simplesmente uma mecânica que funcionava e que por isso era usada. E durante anos eu tinha respondido a essa mecânica de forma automática. A urgência criava pressão. A pressão acelerava a decisão. A decisão acelerada raramente era a mais alinhada. Mas agora havia um espaço entre o estímulo e a resposta que antes não existia. Sentia a pressão, reconhecia o mecanismo e simplesmente não reagia da mesma forma. Não porque estava a resistir ativamente, não porque tinha decidido ser difícil. Simplesmente a engrenagem não encaixava da mesma forma. Era como tentar ligar dois ímãs pelo mesmo polo. A força estava lá, mas a conexão não acontecia. Isso mudou a qualidade das minhas decisões de uma forma que se tornou mensurável ao longo do tempo. Não porque me tornei mais inteligente ou mais informado, mas porque o espaço entre o que acontecia e o que respondia era agora suficientemente largo para que a minha parte mais consciente tivesse tempo de participar na resposta. E o mais curioso é que as pessoas à minha volta não percebiam necessariamente o que tinha mudado. Viam que eu respondia diferente, que não era tão imediatamente movido pelas pressões habituais, que havia uma qualidade de calma nas minhas decisões que antes não estava lá de forma tão consistente. Mas não conseguiam identificar o que era porque de fora parecia simplesmente maturidade. E talvez fosse isso também, mas era uma maturidade que não tinha vindo com a idade, tinha vindo com a limpeza. O que ninguém me preparou para descobrir é o que acontece às relações quando começas a ver os mecanismos que as sustentam. E isso é muito mais complexo e muito mais íntimo do que qualquer coisa que tivesse antecipado. Há uma coisa que aprendi sobre comunicação que ninguém ensina e que só percebes quando começas a ver os mecanismos por baixo das conversas. As palavras podem chegar e o significado não. Parece óbvio quando dito assim. Mas viver isso de forma consistente, sentir na prática a diferença entre ser ouvido e ser verdadeiramente recebido, é uma experiência que muda completamente a forma como te relacionas com o que dizes e com o que calas. Depois de perceber que via as dinâmicas à minha volta com mais clareza, que os mecanismos de pressão já não me alcançavam da mesma forma, comecei a notar algo que acontecia especificamente nas conversas. Havia um padrão que se repetia com pessoas diferentes em contextos diferentes. Eu dizia algo com uma determinada profundidade, com uma camada de significado que para mim era central no que estava a partilhar, e a resposta que recebia tocava apenas a superfície. As palavras tinham chegado. O que estava por baixo das palavras não. A primeira vez que isso se tornou verdadeiramente nítido foi numa conversa com o Tiago, um amigo de longa data, alguém com quem sempre tive uma relação de confiança genuína. Estávamos sentados num café, fim de tarde, o cheiro a café acabado de fazer no ar, o barulho suave de chávenas e de conversas a acontecer à volta. Eu estava a tentar descrever algo que tinha percebido sobre o modo como tomamos decisões, com base em pressões que nem identificamos conscientemente. Estava a falar com precisão, com exemplos concretos, com o cuidado de quem quer ser compreendido. O Tiago ouviu com atenção, acenou, disse que percebia e depois respondeu com uma história sobre uma decisão de trabalho que tinha tomado há uns meses. A história era pertinente à superfície, mas estava a uma camada acima do que eu tinha dito. Tinha recebido as palavras e respondido a elas. Não tinha chegado ao que estava por baixo. E não era culpa dele. Era simplesmente que eu estava a falar a partir de um lugar que ele ainda não tinha visitado. Como tentar descrever a textura de um tecido a alguém que nunca o tocou. As palavras existem, a descrição pode ser precisa,
Mas há uma parte da experiência que não se transfere sem o contato direto. Isso criou em mim uma espécie de silêncio novo. Não o silêncio do isolamento que tinha sentido nos jantares de grupo que descrevi antes. Era um silêncio diferente, mais deliberado. Comecei a escolher com muito mais cuidado o que partilhava e com quem. Não por arrogância, não por sentir que tinha algo que os outros não tinham, mas por uma razão muito prática. Há coisas que se desgastam quando são expostas antes de encontrarem o solo certo para assentar. Havia palavras que guardava cada vez mais para mim, não porque não quisesse partilhar, mas porque sentia que partilhá-las no lugar errado era como abrir uma janela com vento forte. O que estava dentro dispersava antes de poder ser visto com clareza. E aqui está o paradoxo que demorei algum tempo a resolver. Quanto mais clara ficava a minha percepção, quanto mais preciso ficava o que queria comunicar, mais difícil se tornava a comunicação em certos contextos. Não porque eu me tivesse tornado mais complicado, mas porque a distância entre o que queria dizer e o que era possível receber em determinadas conversas tinha ficado mais visível. A Mariana, uma pessoa que entrou na minha vida neste período e com quem a comunicação tinha uma qualidade diferente, disse-me uma vez algo que ficou comigo. Disse que havia pessoas com quem conversar era como trocar mensagens, e pessoas com quem conversar era como abrir uma janela. Com as primeiras, a informação circulava. Com as segundas, havia ar. Percebi imediatamente o que ela queria dizer. E percebi também que o que estava a aprender neste processo não era a comunicar menos. Era a reconhecer onde havia janelas e onde havia apenas paredes com palavras escritas nelas. Essa calibração, saber quando falar com profundidade e quando falar apenas na superfície sem sentir que estava a perder algo, foi uma das competências mais silenciosas e mais importantes que desenvolvi neste período. E foi diretamente a partir dela que a próxima mudança se tornou possível. O intervalo entre o que acontece e o que respondes parece uma coisa pequena até perceberes o que vive dentro dele. Antes deste processo, as minhas reações tinham uma velocidade que eu nunca tinha questionado. Alguém dizia algo que me incomodava e a resposta subia imediatamente, quente e pronta, sem passar por nenhum filtro de escolha. Uma situação criava pressão e o meu sistema respondia à pressão de forma automática, como um reflexo. Não era impulsividade no sentido dramático do termo. Era simplesmente o modo padrão de funcionar que nunca tinha sido examinado porque nunca tinha parecido problemático. O que começou a acontecer foi subtil ao início. Numa conversa com a Inês, que trabalhava comigo e com quem havia por vezes tensão em torno de certas decisões de projeto, ela disse algo que noutros tempos me teria feito responder de imediato com uma posição defensiva. Era uma crítica velada, daquelas que chegam embrulhadas em linguagem neutra, mas que carregam uma direção clara. E eu senti tudo isso, senti o desconforto, senti o impulso de responder, mas entre o sentir e o responder, havia agora um espaço que antes não existia. Nesse espaço vi 3 coisas ao mesmo tempo. Vi o que ela estava realmente a dizer. Vi o que ela não estava a dizer, mas que estava a comunicar. E vi qual seria o resultado de cada resposta possível antes de dar nenhuma. Não foi um processo longo, aconteceu em segundos, mas foram segundos que antes não existiam, e a resposta que dei a partir desse espaço foi completamente diferente da resposta que teria dado a partir do reflexo automático. Foi mais precisa, mais útil, e resolveu algo que tinha estado em tensão entre nós durante semanas, sem nunca ser abordado diretamente. A Inês ficou visivelmente surpreendida. Depois disse que não esperava que eu respondesse assim. Perguntei como esperava. Ela disse que esperava que eu defendesse a minha posição. Disse-lhe que tinha feito isso, simplesmente de uma forma diferente. Mas o que não lhe disse, porque naquele momento ainda estava a perceber eu próprio, é que a diferença não estava na resposta. Estava no espaço antes dela. Esse espaço era onde a consciência tinha tempo de chegar antes da reação. E quando a consciência chega primeiro, o que sai tem uma qualidade completamente diferente. Comecei a reparar nisto em situações cada vez mais variadas.
em conversas difíceis, em momentos de pressão inesperada, em decisões que tinham de ser tomadas depressa. Havia sempre agora este intervalo, pequeno, mas real, onde algo em mim observava antes de agir. E dentro desse observar havia uma precisão que o reflexo automático nunca tinha tido. O que isso muda na prática vai muito além das conversas individuais. Muda a relação que tens com o tempo. Muda o que entendes por urgência. Muda fundamentalmente o que achas que é controlo. E essa mudança na ideia de controlo foi a que me surpreendeu mais, porque revelou algo que nunca tinha visto claramente sobre a forma como eu e a maioria das pessoas à minha volta entendemos o que significa ter poder sobre a própria vida. Há um dia em que acordas e percebes que já não queres o que sempre disseste que querias, e esse dia é simultaneamente o mais libertador e o mais desorientador da tua vida. Não chega com fanfarra, chega de manhã cedo, antes de o mundo acordar, com uma quietude que tem uma textura diferente das quietudes normais. E nessa quietude percebes que os desejos que durante anos te moveram com uma urgência quase constante estão ali ainda, reconhecíveis, mas como objetos atrás de um vidro. Consegues vê-los. Já não te puxam da mesma forma. Depois de descobrir o espaço entre o estímulo e a resposta que descrevi antes, depois de perceber que as reações podiam ser observadas em vez de apenas vividas, esse mesmo espaço começou a aplicar-se de uma forma que não tinha antecipado, a relação com os meus próprios desejos. E o que encontrei quando olhei para eles com essa distância nova foi algo que me surpreendeu pela sua simplicidade. A maior parte do que perseguia com mais intensidade não era o que eu genuinamente queria, era o que eu achava que devia querer. E há uma diferença enorme entre estas duas coisas que só se torna visível quando pares suficientemente tempo para olhar. Havia um objetivo específico que tinha carregado durante anos como se fosse parte da minha identidade. Não vou descrever o que era porque o detalhe não importa. O que importa é a mecânica. Era algo que todos à minha volta reconheciam como desejável, que tinha valor social claro, que funcionava como marcador de progresso numa narrativa que eu tinha adoptado sem questionar quando era jovem suficiente para não saber que estava a adoptá-la. E eu perseguia isso com uma consistência que parecia motivação genuína. Mas quando comecei a sentar-me com aquele espaço interior, quando as reações abrandaram e a observação ficou mais limpa, comecei a notar algo. A energia que punha nesse objetivo não tinha a qualidade da energia que ponho nas coisas que são verdadeiramente minhas. Tinha uma qualidade diferente, mais tensa, mais vigiada. Como se precisasse de me lembrar constantemente de querer aquilo. Como se o desejo precisasse de ser alimentado artificialmente porque não tinha fonte própria. Uma tarde, estava a caminhar num percurso que faço regularmente quando preciso de pensar. Árvores dos dois lados do caminho. A luz a filtrar-se pelas folhas com aquela qualidade dourada do fim do dia. E parei. Não por nenhuma razão específica. Simplesmente parei. E perguntei-me honestamente se ninguém soubesse que perseguia isto, se não houvesse nenhum testemunho externo, se o resultado fosse completamente invisível para toda a gente à minha volta, ainda o quereria. A resposta demorou alguns segundos, e quando chegou, foi uma daquelas respostas que o corpo dá antes da cabeça formular, uma sensação de afrouxamento, de tensão a libertar, que foi ela própria a resposta. Não, não da forma como estava a fazer isso. E aqui está o que é importante perceber. Isso não significava que o objetivo era errado ou que devia abandoná-lo. Significava que a forma como me relacionava com ele precisava de mudar completamente. A diferença entre perseguir algo porque genuinamente o queres e perseguir algo para preencher uma imagem que tens de ti próprio é a diferença entre mover-se e ser movido. Um vem de dentro para fora, o outro vem de fora para dentro. A partir desse momento, algo ficou mais leve. Os desejos que ficaram, os que sobreviveram a essa honestidade, eram mais simples, mais diretos, menos dependentes de validação externa para se justificarem. E a energia que antes se dispersava em múltiplas direções baseadas em imagens externas
começou a concentrar-se de uma forma que tinha uma qualidade diferente, mais quieta, mais sólida, mais minha. O que ninguém te diz é que quando os desejos falsos perdem a força, o espaço que deixam não é vazio. É o espaço onde os desejos reais finalmente têm room para se revelar sem competição. Há uma forma de desonestidade que é tão sutil que nunca pensas nela como desonestidade, e é exatamente por isso que é a mais difícil de resolver. Não é mentir. Não é fingir ser outra pessoa de forma elaborada. É simplesmente ajustar. Suavizar uma opinião para evitar atrito. Mostrar entusiasmo que não sentes porque o contexto pede isso. Omitir a parte da verdade que complicaria uma conversa que preferes manter simples. São pequenos ajustes que toda a gente faz e que ninguém chama de desonestidade porque individualmente não parecem significativos. Mas o que começou a acontecer nesta fase do processo foi que esses pequenos ajustes começaram a ter um custo que antes não sentiam. Cada vez que omitia algo, havia uma sensação imediata, física, de qualquer coisa a ranger. Não culpa, não era essa a qualidade. Era mais parecido com o som de um instrumento ligeiramente desafinado que só se nota porque o ouvido ficou mais apurado. Havia um episódio específico que tornou isto completamente claro. Estava numa situação social com pessoas que não conhecia bem. Um daqueles contextos onde o protocolo informal manda que te apresentes de uma forma que seja digerível e não demasiado densa. Alguém perguntou-me sobre um projeto em que estava envolvido e eu dei a resposta de superfície, a versão editada que serve esses contextos, a que deixa toda a gente confortável e não pede nada a ninguém. A conversa continuou, agradável, sem atrito. Mas havia em mim, depois disso, no passeio de volta à casa, o cheiro da noite úmida no ar, os passos a ecoar no calçado molhado, uma espécie de insatisfação muito precisa. Não tinha dito nada de errado, mas tinha dito menos do que era verdade. E essa diferença entre o que tinha dito e o que era verdade tinha um peso que antes não tinha. Fui percebendo que este desconforto não era fraqueza, nem hipersensibilidade. Era um sinal de calibração. O meu sistema interno tinha ficado mais honesto do que os meus hábitos sociais. E havia agora uma fricção entre os dois que exigia resolução. A resolução não foi dramática. Não decidi ser brutal nem abandonar qualquer consideração pelo contexto. O que mudou foi mais sutil. Comecei a escolher o que era a omissão necessária, o tipo que protege pessoas ou que respeita o tempo e o espaço da conversa, e o que era omissão por conforto próprio, o tipo que protege uma imagem que eu queria manter. O primeiro continuou. O segundo tornou-se cada vez mais difícil de sustentar sem sentir aquele ranger. E o mais revelador foi perceber em que situações o ajuste acontecia com mais frequência. Não era aleatório, era cirúrgico. Acontecia em contextos específicos, com pessoas específicas, em torno de assuntos específicos. E esse padrão dizia algo muito preciso sobre onde eu ainda carregava expectativas externas que não tinha examinado, sobre quem ainda precisava de aprovar uma versão de mim para que eu me sentisse seguro naquele espaço. O mapa do onde me ajustava era também o mapa do onde ainda não estava completamente livre. E olhar para esse mapa com honestidade foi uma das coisas mais úteis e mais desconfortáveis que fiz em todo este processo. Porque o que esse mapa revelou não foi apenas onde eu fingia. Revelou o que ainda estava por resolver dentro de mim. E essa parte, a parte que estava por resolver, foi a que exigiu um tipo de atenção completamente diferente de tudo o que tinha feito até então. Houve um momento em que parei completamente de tentar convencer alguém de fosse o que fosse, e essa decisão transformou mais coisas à minha volta do que anos de argumentação tinham conseguido. Não foi uma decisão consciente tomada de uma vez. Foi algo que aconteceu gradualmente, como a maior parte das mudanças reais. Até que um dia olhei para trás e percebi que já não fazia aquilo há bastante tempo sem ter anunciado que ia parar. O mapa do onde me ajustava, que comecei a ver com clareza na fase anterior, revelou algo que inicialmente me surpreendeu. Grande parte dos meus ajustes acontecia em torno de uma necessidade específica,
A necessidade de que as pessoas à minha volta vissem o que eu via. Não de forma autoritária, não havia nisso nenhum desejo de dominar a conversa. Era algo mais subtil e, por isso, mais difícil de identificar. Era o desejo de partilhar uma perspectiva e ter essa perspectiva verdadeiramente recebida. E quando não era recebida, havia em mim uma tensão que me levava a tentar de outra forma, com outros exemplos, com outra linguagem, como quem ajusta continuamente o ângulo de uma fotografia à procura do enquadramento que vai finalmente fazer a imagem fazer sentido para o outro. O Gonçalo, que já mencionei antes, tinha uma frase que usava quando eu entrava nesse modo. Dizia: estás a explicar ou estás a construir? E eu percebo agora o que ele queria dizer, embora na altura me tivesse parecido apenas uma observação ligeira. Explicar é tentar transferir algo que já existe. Construir é criar algo novo que não existia antes. E o tempo que eu passava a tentar transferir era tempo que não estava a usar para construir. Houve uma situação específica que foi o ponto de viagem. Tinha uma perspectiva sobre um projeto, algo que via claramente e que achava que faria diferença se fosse implementado. Partilhei com as pessoas relevantes, uma vez, duas vezes, de formas diferentes, com argumentos diferentes. A resistência não era hostil. Era simplesmente a resistência natural de quem ainda não viu o que tu vês. E eu continuava a tentar com aquela energia de quem está a empurrar uma porta que não abre. Num desses momentos, estava sentado numa sala de reuniões, depois de toda a gente ter saído, o silêncio pós-reunião com aquele cheiro a papel e a ar parado, e senti algo que só posso descrever como cansaço de um tipo específico. Não o cansaço físico. O cansaço de estar a usar a minha energia no lugar errado. E nesse cansaço veio uma pergunta simples. E se em vez de gastar mais energia a explicar, eu simplesmente fizesse? Não como prova, não para mostrar que tinha razão. Simplesmente porque era o que via como o passo seguinte e tinha a capacidade de o dar, sem precisar de aprovação prévia, sem precisar que ninguém visse o que eu via antes de avançar. Comecei a construir em silêncio, pequenos movimentos concretos na direção do que achava verdadeiro, sem anunciar, sem pedir validação, sem esperar que o contexto à minha volta se alinhasse primeiro. E algo estranho começou a acontecer. As coisas moviam-se, não porque o mundo tinha mudado de repente, mas porque eu tinha parado de gastar a energia que movia as coisas a tentar convencer pessoas de que as coisas deviam mover-se. Há uma diferença enorme entre argumentar pela mudança e ser a mudança de forma tão consistente que o argumento se torna desnecessário. E eu só percebi isso quando parei de argumentar. A Mariana disse-me nessa altura algo que ficou comigo com uma nitidez que as palavras ditas no momento certo têm. Disse que eu parecia diferente, mais presente, menos dividido. Perguntei o que queria dizer com menos dividido. Disse que antes eu parecia estar sempre com uma parte de mim na conversa e outra parte noutro sítio, como se estivesse sempre a monitorizar qualquer coisa, e que agora parecia simplesmente estar. Ela tinha razão. A energia que antes estava dividida entre agir e convencer tinha ficado inteira, e essa inteireza tinha uma qualidade que as pessoas à minha volta sentiam mesmo sem conseguir nomear. O que aprendi com isto não é que a comunicação é inútil ou que as pessoas não merecem explicações. É que há um tipo de comunicação que parte de uma necessidade interior de validação e há outro tipo que parte simplesmente de uma vontade genuína de partilhar. O primeiro esgota, o segundo alimenta. E a diferença entre os dois está no que procuras quando começas a falar. Quando deixas de precisar que o outro chegue ao mesmo sítio que tu, a conversa muda completamente de qualidade. E quando a conversa muda de qualidade, as relações mudam também. E o que encontrei nas relações depois desta mudança foi algo que não esperava encontrar. Há uma coisa que o passado faz a certas pessoas que nunca é discutida abertamente porque parece demasiado íntima para ser dita em voz alta. Conduz-te sem que percebas que está ao volante. Não é o passado como memória. As memórias são neutras, são apenas registros. É o passado como carga emocional ativa. É a diferença entre lembrar algo e ser ainda movido por isso. E durante muito tempo não percebi que estas eram duas coisas completamente separadas,
porque as vivia sempre juntas. Havia situações do meu passado que funcionavam como filtros invisíveis sobre o presente. Uma experiência antiga de não ser ouvido num momento importante fazia-me sobreexplicar em certas conversas. Esse padrão que tentei resolver na fase anterior vinha diretamente dali. Uma fase em que me tinha sentido invisível num contexto de grupo fazia-me investir demasiada energia em ser notado de certas formas. Não de forma óbvia, não de forma que alguém de fora identificasse imediatamente, mas estava lá, a colorir decisões, a puxar reações, a criar urgências que pertenciam a um tempo que já tinha passado. O momento em que percebi isto com clareza total não veio de uma conversa nem de uma reflexão deliberada. Veio de uma situação banal num dia comum. Estava a tratar de algo administrativo, uma dessas tarefas sem interesse que ocupam uma tarde, e fui a um sítio onde já tinha ido antes com resultados frustrantes. Entrei com a expectativa completamente automática e não examinada de que ia correr mal outra vez. Sentia no corpo antes de entrar, uma ligeira tensão nos ombros, uma predisposição para a resistência. E enquanto esperava sentado numa cadeira de plástico duro com o cheiro característico desses espaços, papel e ar-condicionado frio, percebi o que estava a fazer. Estava a trazer uma experiência de outro dia para este dia. Estava a deixar que um momento passado ocupasse o espaço de um momento presente que ainda não tinha acontecido. Parei. Não dramaticamente. Não com nenhum gesto interior elaborado. Simplesmente reparei no que estava a acontecer e não continuei. E a situação correu bem, completamente sem o atrito que tinha antecipado. Isso em si não era significativo. O que era significativo era o padrão que revelava. Quantas vezes é que eu entrava em situações com o peso de situações anteriores a contaminar o que estava prestes a acontecer? Quantas conversas tinham sido influenciadas por conversas antigas que já não existiam? Quantas decisões tinham sido tomadas a partir de um mapa que tinha sido desenhado noutro território e noutro tempo? Comecei a reparar nisto com uma atenção nova, e o que encontrei foi simultaneamente simples e profundo. O passado não tinha desaparecido. Continuava acessível, claro, presente na memória. Mas a carga emocional que o acompanhava estava a diminuir de uma forma que não era um esforço. Era um resultado natural do processo que tinha estado a acontecer nas fases anteriores. Quanto mais limpa ficava a percepção do presente, quanto mais real ficava a experiência do momento atual, menos combustível havia para as cargas antigas se manterem ativas. Era como se a luz do presente fosse naturalmente dissolvendo a sombra do passado, não porque eu lutasse contra a sombra, mas simplesmente porque a luz estava a crescer. E havia algo de específico que mudou na relação com certas memórias que tinham sido particularmente pesadas. Continuava a lembrar-me dos eventos, mas ao lembrar-me já não havia aquela contracção interior, aquele aperto que vinha sempre junto. Era como olhar para uma fotografia de algo que aconteceu e ver apenas o que aconteceu, sem que o olhar para a fotografia trouxesse de volta a sensação física de estar dentro do momento. Isso libertou uma quantidade de energia que eu não sabia que estava a gastar. Energia que ia silenciosamente para sustentar cargas que não tinham destinatário no presente. E essa energia, de repente disponível, começou a ir para outro sítio, para o que estava à frente, para o que estava a ser construído, para o que ainda não tinha forma, mas que já se sentia claramente como mais real do que tudo o que tinha ficado para trás. E o que estava à frente, o que se sentia nesse horizonte novo, era algo que ainda não tinha encontrado palavras para descrever, mas que começava a ter uma qualidade que reconhecia, mesmo sem ter estado lá antes. Há pessoas que passam a vida inteira sem perceber que o que chamam de identidade é apenas um conjunto de hábitos que nunca foram questionados. E a diferença entre essas pessoas e as que acordam para isso não é inteligência nem sorte, é simplesmente a disposição para olhar. Chegou um ponto neste processo em que percebi que o que estava a acontecer dentro de mim não era para ser explicado, era para ser vivido. E essa distinção, que parece simples quando dita assim, mudou completamente a forma como me relacionava com tudo o que tinha descoberto ao longo deste percurso.
Depois de perceber que o passado tinha perdido a força de conduzir o presente, depois de sentir aquela energia nova disponível que não estava antes, havia uma tentação natural de querer partilhar tudo isso de forma ampla, de encontrar as palavras certas para descrever o processo e passá-lo a outros como quem passa um mapa. Já tinha estado nesse impulso antes, na fase em que tentava convencer pessoas de que viam, e tinha aprendido a custo que o mapa não se transfere, tem de ser construído por cada pessoa no seu próprio terreno. Mas havia algo diferente agora. Não era a urgência de convencer. Era uma vontade mais quieta de simplesmente marcar o que tinha acontecido, de reconhecer, para mim próprio, que tinha existido um antes e que havia agora um depois, e que a linha entre os dois era real, mesmo que não fosse visível de fora. Lembro-me de uma tarde em que fui rever um sítio onde costumava passar tempo num período que agora parece muito distante. Não era um lugar especial para ninguém, além de mim. Era apenas um banco de jardim numa praceta pequena com árvores antigas e uma fonte que já não funcionava há anos. Eu sentava-me ali quando precisava de pensar, quando o peso das coisas ficava demasiado denso e precisava de um lugar onde o ar fosse diferente. Fui lá nessa tarde sem razão específica. Sentei-me. O cheiro à terra úmida e a folhas velhas, o som distante de crianças algures, a luz a inclinar-se com a tarde. E fiquei ali algum tempo sem tentar fazer nada com o momento. O que senti não foi nostalgia, foi reconhecimento. Como quem encontra uma versão antiga de si próprio e não sente nem vergonha nem saudade, apenas uma clareza tranquila sobre a distância percorrida. Aquela versão que se sentava ali cheia de perguntas sem resposta, de tensões sem nome, de uma sensação persistente de estar ligeiramente fora de sítio. Essa versão tinha feito o seu trabalho. Tinha carregado as perguntas durante tempo suficiente para que as respostas tivessem espaço para chegar. E as respostas não tinham chegado de fora. Tinham emergido de dentro, lentamente, à medida que o ruído foi diminuindo e a percepção foi ficando mais limpa. Não havia nada de místico nisso. Era simplesmente o resultado natural de prestar atenção ao que estava a acontecer, em vez de correr constantemente para o que deveria estar a acontecer. Pensei no Tiago, na Beatriz, no Gonçalo, na Mariana, na Inês, em todas as pessoas que tinham sido parte deste processo, de formas que elas próprias provavelmente não sabiam. Cada uma tinha sido um espelho de algo específico. Cada conversa, cada tensão, cada momento de desconexão e de conexão genuína tinha contribuído para uma clareza que não teria chegado de outra forma. Não precisava de lhes dizer isso. Não precisava de nenhum reconhecimento externo para que fosse verdade. E essa ausência de necessidade de reconhecimento era ela própria parte do que tinha mudado. Um ano antes eu teria querido que alguém soubesse. Agora simplesmente sabia, e isso era suficiente. O que me ficou daquela tarde no banco de jardim não foi nenhuma conclusão elaborada. Foi uma sensação muito simples de que o processo não tinha terminado. Tinha simplesmente chegado a um patamar onde era possível olhar para trás com clareza suficiente para perceber a direção. E a direção, essa, era mais nítida do que alguma vez tinha sido. A questão que fica não é para onde vais. É se tens coragem de ir sem o mapa de outra pessoa na mão. Há uma última coisa que quero dizer sobre tudo isto, e é a que demorei mais tempo a formular, porque é a mais difícil de dizer sem soar a algo que já ouviste antes de uma forma que fez pouco efeito. Este processo que descrevi ao longo de tudo o que partilhei não é especial no sentido de ser reservado a certo tipo de pessoas. Não é o resultado de circunstâncias extraordinárias, nem de uma capacidade que a maioria não tem. É simplesmente o que acontece quando alguém para suficientemente tempo para ouvir o que já está dentro de si, em vez de continuar a cobrir esse som com ruído externo. O problema não é que as pessoas não se conhecem. É que nunca foram ensinadas a considerar esse conhecimento como urgente. Fomos ensinados a optimizar o exterior, a construir versões de nós que funcionam nos contextos onde precisamos de funcionar, a perseguir marcadores de progresso que foram definidos por outros antes de termos idade para escolher os nossos próprios. E isso não é malícia de ninguém. É simplesmente o modo como o sistema funciona, e funciona bem o suficiente para que a maioria das pessoas
Nunca sinta necessidade de questionar a arquitetura. Mas há momentos, e tu sabes quais são, em que algo por baixo de tudo isso bate. Uma insatisfação sem endereço. Uma sensação de que o que estás a fazer corresponde ao que deves fazer, mas não ao que és. Uma quietude estranha no meio de uma vida tecnicamente bem construída que diz, em voz muito baixa, que há outra frequência disponível. Esses momentos não são fraqueza, não são crise, são o sistema interno a funcionar corretamente. São o sinal a chegar claro num momento em que o ruído baixou o suficiente para ser ouvido. O que fazes com esse sinal é a decisão mais importante que alguma vez vais tomar. Não porque tenha consequências dramáticas imediatas, mas porque define se vives a tua vida a partir do centro dela ou sempre ligeiramente deslocado para a periferia, a gerir a distância entre quem és e quem mostras que és. O que aprendi com tudo isto cabe numa frase que não parece suficientemente grande para o que contém. A versão de ti que funciona no mundo não é a versão mais real de ti. É apenas a mais visível. E há uma diferença enorme entre as duas, que vale a pena o desconforto de explorar. Não há pressa. Não há um momento certo para isto começar. Começa quando começa. E normalmente começa exatamente quando menos esperas. Numa tarde banal, numa conversa que parecia igual a todas as outras, num silêncio que de repente tem uma qualidade diferente. O que precisas não é de um método, é de honestidade, a disposição para olhar para o que está lá sem imediatamente tentar mudar o que vês. E depois, a paciência para deixar que o que é genuíno emerja ao seu próprio ritmo, sem forçar, sem apressar, sem exigir que tome uma forma que reconheças antes de se revelar completamente. O que é teu encontra o caminho de volta, sempre. A única coisa que impede isso és tu a segurar o que não é teu com demasiada força para teres as mãos livres para receber o que é. Agora diz-me uma coisa com honestidade nos comentários. Há algo na tua vida neste momento que sabes que não é verdadeiramente teu, mas que continuas a segurar porque soltar dá mais medo do que ficar. O que é isso para ti? Se este conteúdo ressoou em ti de alguma forma, deixa um gosto e subscreve o canal. Ajuda a que mais pessoas encontrem estas reflexões quando mais precisam delas.